Olá, tudo bem, colegas? Eu sempre gosto muito de falar com colegas jornalistas, que é um desafio, na verdade, cobrir essa área de educação. Eu estou este ano fazendo 20 anos de atividade em jornalismo. A primeira vez que eu entrei na Folha de São Paulo está fazendo 20 anos. Eu entrei em 87 a primeira vez. Na época, quando eu entrei em 87 na Folha de São Paulo, quando a gente ia fazer matéria, a gente pegava as estatísticas do censo de 1980 e tinha algumas PNADs, pesquisas por amostra de domicílio. E foi assim até 95, quando começou a ter uma produção mais sistemática de estatística sobre educação. E eu tenho que confessar, eu quase entrei na discussão, eu adoro o ranking. E eu vou explicar depois por que eu gosto de ranking, mas eu acho o ranking fundamental como estratégia de comunicação. Mas eu vou explicar em detalhes por que eu acho tão legal ranking. Só para vocês saberem a minha trajetória, então eu entrei na Folha de São Paulo, trabalhei um ano na Folha em 87, fiquei muito chocado, é assim que se faz jornal? Eu sou formado em Ciências Sociais e não tinha formação em jornalismo, mas eu fui selecionado num concurso da Folha, aí eu entrei, o sindicato me chama de charlatão, né? Mas entrei e fiquei muito impressionado como se fazia jornal. Aí eu saí do jornal depois de um ano, fui trabalhar em revista científica, trabalhei na SBPC, e aí tudo que era corrido e mal feito eu achava num jornal diário, numa revista científica você começava a escrever um artigo que ia ser publicado daí a 8 meses, sabe? Era o contrário. Aí eu decidi voltar para a Folha, voltei para a Folha e fiquei de 90 até 99 direto trabalhando no Caderno Cotidiano da Folha de São Paulo. No meio disso eu fui correspondente na África do Sul. Logo quando o Mandela assumiu em 94, 95, fiquei um tempo. Inclusive eu fui convidado para ir para a África do Sul, eu ficava pensando, mas por que eu mexo com educação? Por que me convidaram para ir para a África do Sul? Né? E eu acho que a África, a educação, tem um imaginário coletivo mais ou menos comum, essa área social. Né? Mas estou falando tudo isso porque foi, assim, trabalhar com educação em jornal, os meios de comunicação em geral, não é uma área que se prioriza, não é da cultura dos veículos de comunicação priorizar. Quando você começa a ficar bom em jornalismo, a tendência é você ir para uma editoria mais nobre. Inclusive, normalmente, o repórter de educação, que cobre educação, ele está no pool da geral, né? E está cobrindo educação, mas eu fiquei 5 anos cobrindo buraco, chacina na periferia. Só quando eu voltei da África do Sul que eu consegui negociar com o Otávio Frias Filho que eu ficaria só em educação. Mas foi um espaço que eu conquistei um pouco quixotescamente, falar a verdade, assim, porque eu gostava, porque eu brigava para ter uma cobertura, mas foi um espaço muito conquistado dentro do meio de comunicação. Um pouco essa negociação do ranking, que o editor quer de um jeito, você quer de outro, e como é que você... É uma negociação cotidiana mesmo. Teve uma coisa muito importante, além das avaliações que começaram a ser produzidas a partir do final da década de 80, especialmente, mas concentradamente a partir de 95, com o Paulo Renato no Ministério da Educação, a Rose Neubauer aqui na Secretaria de Estado da Educação, Minas Gerais teve o Valfrido, Belo Horizonte teve toda a escola plural, uma série de intervenções mais técnicas na educação. O Paulo Freire, aqui em São Paulo, em 89, ficou de 89 até 91. Então, começou a ter movimentação. Educação era uma área meio dessas de negociação política. Os secretários, os ministros, eles não eram técnicos, eles não entendiam do assunto. Eles estavam ali por troca de cargos e coisas assim. Arranjos políticos como a gente vê hoje em alguns ministérios. E só a partir do final da década de 80 para a década de 90 que você começa a ter técnicos mesmo, pessoas que entendem mais do traçado gerindo a educação brasileira. E aí sim você começa a ter avaliações e coisas assim, e você começa a ter jornalismo, você volta a ter o sentido de ter um jornalismo de educação. Por que isso? Porque a coisa que eu estava falando aqui, que foi importante, foi o surgimento da ANDI, a Agência de Notícias dos Direitos da Criança, que foi construída, focada em criança e adolescente, fazer o estatuto funcionar e criar uma ambiência de comunicação
que favorecesse o Estatuto da Criança e do Adolescente se implantar no Brasil, mas a ANDI começou a produzir pesquisas sobre como os jornais atuavam, né? Como a mídia principal, não só os jornais de circulação nacional, Folha, Estado, Globo, Jornal do Brasil e o Correio Brasiliense, que não é de circulação nacional, mas tem um impacto político muito grande, porque ele é lido pelos políticos em Brasília, mas mais de 50 jornais que eram anualmente cobertos e acompanhados no Brasil. Mas o que o material da ANDI mostrou quando ele começou, quando os números começaram a sair assim? Quais são os assuntos que mais se cobrem na área de infância e adolescente? E de cara a educação apareceu como uma área. E de cara em 95 apareceu e só ia crescendo. A cada ano que vinha, tinha mais matérias e mais matérias de educação a partir de 95. E aí a gente ficou muito intrigado com aquilo, por que estava aumentando tanto, e fomos fazer uma pesquisa em 99 sobre 97 e 98, o que tinha acontecido na área, por que tinha bombado. O tanto de reportagens na área de educação. E o que tinha acontecido é que o governo tinha feito um monte de coisa e os jornais são pautados pelos governos. Então, se o governo está movimentando muito, está soltando release, coisa assim, a cobertura é grande. Se não tem uma movimentação do Estado, não tem cobertura. Nos jornais de capital do Nordeste e Norte, em alguns casos, quem é de lá sabe, muitas vezes o repórter, ele de manhã vai na Secretaria de Estado da Educação como assessor e à tarde ele está no jornal fazendo a reportagem, né? Ele cumpre vários papéis no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, e às vezes papéis inclusive conflitantes, com pouquíssimo tempo de... Às vezes você conseguia traçar o release que saía da assessoria de imprensa do MEC e ver o release ipsis literis publicado no jornal lá da capital, de alguma capital do Nordeste ou do Norte. Então era mais fácil você ter um material num jornal de capital do Nordeste ou do Norte, produzida a partir de Brasília, do que você ter alguém lá na capital indo produzir a matéria da escola que tinha caído o teto e não estava dando aula para os alunos porque o teto estava com problema lá localmente. Porque você percebia que tinha uma estrutura montada de fornecimento de textos para esses jornais a partir das assessorias de imprensa que acabava determinando a cobertura. Então, foi feita novamente, agora mais recentemente, no começo, metade, uns 2, 3 anos atrás, uma nova pesquisa sobre cobertura de jornalismo em educação, como é que ela é, como ela se caracteriza e as questões básicas, que é, se alguém está pautando, a mídia vai atrás. Então, por exemplo, Todos pela Educação, agora, ele tem um poder de pautar muito grande, então ele tende a pautar de maneira importante, você tende a ter mais reportagens, mas é um movimento muito estruturado. Um movimento que foi muito perceptível, a capacidade dele de entrar na mídia, foi o ano do voluntariado, se eu não me engano, 99 ou 2001, que era a mesma turma, hein? Ou uma parte importante da turma que está trabalhando hoje, que fez um barulho gigantesco em 2001, uma quantidade muito grande de matérias. Então, aonde eu estou querendo chegar? Que os jornais não têm pauta própria em educação. Os jornais, eles correm atrás da pauta. O que a gente está fazendo aqui? Tentando refletir com vocês, comunicadores, seja de redação, seja de assessorias de imprensa, seja dos dois, como é que a gente monta uma pauta, como é que a gente monta um ambiente de comunicação de qualidade. Eu uso muito, a partir do meu trabalho com a ANDI, muito esse conceito de informação de qualidade, que é isso que eu queria trabalhar com vocês hoje um pouco. Uma outra constatação das pesquisas importante é que, na falta de pauta, na falta de uma pauta própria dos jornais, os jornais são guiados, tem um outro determinante que é os jornais escrevem para o seu público leitor. Então, uma Folha de São Paulo, por exemplo, tem muito mais tendência de ter mais matérias de universidade, sobre escola particular de educação fundamental, do que sobre política de educação, sobre escola pública, porque aquilo não fala diretamente
com a vida cotidiana do leitor. Então, para você conseguir falar de educação pública de uma maneira que interesse o seu editor, interesse o leitor, num jornal que, em geral, sei lá, 10% da população brasileira lê jornal, é a elite brasileira que lê jornal, a que vai interessar, não é qualquer maneira que dá para escrever essa matéria.